Olá, como vão todos? Meu nome é Enio Andrade Gomes, matrícula 474-56174. Sou aluno de Engenharia de Produção pela Unifael e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso com o tema O Paradoxo Ambiental na Siderurgia, Redução das Emissões e Aumento das Doenças Respiratórias. Fui orientado pelo professor Carlos Alberto Notari. A razão pela escolha do tema, ela se dá, pela minha vivência na região, uma região fortemente marcada pela ação da siderurgia, e um cenário preocupante que mesmo com o avanço de tecnologias que as indústrias locais elas vêm apresentando e com os resultados de diminuições de emissões de particulado, o efeito disso na população, ele não está acompanhando o mesmo ritmo que são as evoluções das tecnologias para combate de emissões de poluente. Então, mesmo com essas reduções, os números de internações por problemas respiratórios, eles vêm aumentando. Então, como morador também da região, surgiu esse interesse em aprofundar e entender melhor as causas e as razões pelas quais esses resultados eles estão seguindo caminhos diferentes. O objetivo geral do trabalho é avaliar a efetividade das tecnologias ambientais adotadas por pequena siderúrgica de Ipatinga e correlacionar os dados de emissões de partículas finas PM10 e PM2.5 com os índices de internações por doenças respiratórias. Para a contribuição teórica do trabalho, vai o destaque para o professor Arden Pope, um renomado economista da Universidade Brigham Young, conhecido por suas pesquisas sobre os efeitos da poluição do ar na saúde humana. Aqui eu apresento também para vocês demais obras e demais autores que contribuíram para o entendimento do trabalho no qual eu estava pesquisando. E em destaque, Paulo Saldiva, que com os seus trabalhos apresentados sobre o impacto da poluição atmosférica no contexto urbano brasileiro, e Veiga, sobre responsabilidade corporativa e desenvolvimento sustentável. Então, a contribuição dessa conclusão de curso na minha formação, desse TCC, foi um divisor de água na minha formação, acadêmica e profissional. Porque ao estudar esse paradoxo ambiental de Ipatinga, eu apliquei na prática conceitos da engenharia de produção, como sustentabilidade, gestão de processos, análise de dados, inovações de tecnologia, E mais do que aplicar teoria, desenvolvi uma visão crítica e sistêmica sobre os impactos na indústria e no meio ambiente. Diante da oportunidade que eu tive junto com o professor, o Carlos Alberto, sempre dando dicas e orientações, clareando o entendimento de como apresentar um artigo, e a gente sabe que a gente vai ter que vivenciar isso tudo na vida profissional. Eu trabalho já na área siderúrgica e eu sei o tanto que eu preciso de crescer nesta área. Então, foi um aprendizado enorme e que eu já estou carregando isso para a minha vida profissional. Em relação aos resultados, para compreender o paradoxo ambiental vivido em Ipatinga, foi realizado análise integrada com base em dados quantitativos e qualitativos entre os anos 2019 e 2023. Vocês podem ver no gráfico aí dados extraídos da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Então, a gente consegue perceber aí que os níveis de PM10 eles saíram de 85 microgramas por metro cúbicos no ano de 2019 para 60 microgramas em metros cúbicos em 2023. E do PM2.5 ele saiu de 60 microgramas por metro cúbico de 2019 para 40 microgramas por metro cúbico no período de 2023. Então demonstra esses resultados que as ações adotadas pela siderúrgica vêm gerando resultados na redução das emissões de particulados atmosféricos, E o que faz ainda mais aumentar o interesse durante a pesquisa, porque diante desses resultados de redução pela siderúrgica das emissões de particulados, ainda assim o aumento de doenças respiratórias. Aqui eu trago para vocês este gráfico que mostra as internações por doenças respiratórias entre os anos de 2019 e 2023. Os dados deste gráfico foram extraídos do DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. O cruzamento dos dados dos registros de internações hospitalares e doenças respiratórias com o perfil
né, populacional estimado da cidade de Patinga. A curva revela um comportamento irregular, 1.474 por 100 mil habitantes, influenciada possivelmente pelas medidas sanitárias adotadas durante o período de pandemia, né? Contudo, em 2022 e 2023, os números voltam a crescer novamente, alcançando 2.148 internações por 100 mil habitantes em 2023, mesmo com os avanços ambientais. E diante disso, né, eu consegui buscar dados, né, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que nos revela a intensificação dos focos de queimada na região sudeste de Minas Gerais. Isso nos leva à conclusão de que as tecnologias industriais funcionam, mas que também estão sendo impactadas por fontes externas, né? Como a poluição provocada por queimadas urbanas e rurais. A população ela é afetada por focos de queimadas, né? Queimadas criminosas que acontecem no entorno da nossa região e das moradias locais. Então, a população também ela é afetada pela queimada, são um dos fatores que a pesquisa nos revela, né? Que pode estar trazendo esses problemas respiratórios na população do Vale do Aço. Foi realizado, né, a pesquisa na siderurgia com 20 colaboradores, entre eles, né, operadores, gestores, e foram perguntados sobre os principais desafios, né, enfrentados na prática da gestão ambiental. E diante disso, 88% relataram a falta de monitoramento contínuo, 85% indicaram a necessidade de treinamentos específicos, 76% deles indicaram sobre a calibragem defasada de equipamentos, né? E 70% disseram que há resposta tardia nas falhas. 82% reconhecem dificuldades de identificar picos de emissão. Então, tudo isso aí reforça o que a literatura já indica, que a tecnologia, sem a capacitação e governança, né, é limitada em seus impactos. Então, nós não poderíamos deixar de buscar na pesquisa soluções inovadoras para a região do Vale do Aço que poderiam agregar com resultados na emissão de poluente atmosférico. E um exemplo inspirador encontrado foi o da Tata Steel na Índia, em que, em parceria com a empresa Carbon Clay, implantou uma primeira planta de captura de carbono em um alto forno siderúrgico. E também temos situação inovadora como a startup, a Mantel Capture, que desenvolveu o sistema de captura de carbono com menor custo operacional relacionado com as demais implantadas no mercado, né? Então, isso mostra que a tecnologia já existe e o desafio é tornar viável sua aplicação em pequenas e médias empresas sustentáveis na região do Vale do Aço. Então, como conclusão, né, eu consegui chegar ao ponto de entender que, por mais que a siderúrgica local ela vem integrando, né, o seu sistema de monitoramento, vem tendo ações para minimizar os impactos ambientais de emissões atmosféricas, né, ainda assim temos muito o que caminhar, como os exemplos citados das plantas, né, de captura de carbono que podemos trazer para a nossa região, mas precisamos de política integrada, precisamos do apoio da comunidade na questão das queimadas, conscientização das comunidades locais, né, que todos os fatores externos também estão contribuindo para o aumento de internações. Então, o ponto é conscientizar e políticas na região para poder, junto com as empresas, trazer tecnologias mais avançadas e métodos de campanha para conscientização, tanto da colaboração de funcionários nas partes internas das empresas, mas também com a população local, né? Então essa foi a nossa conclusão, esse foi o trabalho apresentado. Gostaria de agradecer a atenção da banca examinadora e agradecer também ao professor Carlos Alberto Notari, que nos ajudou, né, para chegarmos até aqui. Um grande abraço e obrigado a todos.